bastante técnicas, bem complicadas. Mas o mês de abril, para a doutrina espírita, é um mês extremamente importante. Por quê? Comemora-se em 18 de abril, foi em 18 de abril de 1857, né? Quer dizer, daqui a mais uns dias, a doutrina espírita oficialmente completa 162 anos. Né? E ontem também tivemos uma data muito linda, seria o aniversário do Chico, querido Chico. Então, aqui no Brasil a gente perdeu um pouco do respeito às grandes figuras. A gente passou a não dar nenhum valor às datas. É o seguinte, tanto faz se é finados, dia sexta-feira santa, carnaval, é dia de churrasco e cerveja. Vamos pra praia e vamos beber. É feriado, dane-se. Não importa se é finado, se é sexta-feira santa, se é 7 de setembro, seja lá o que for, é feriado, então é dia de festa. As pessoas perderam a noção um pouco de valorizar, por isso que a gente está tão, como país, nós estamos muito confusos. A gente precisa resgatar valores. E dentro desse resgate de valores, a gente precisa resgatar algumas figuras fundamentais. Então, hoje, diferentemente, eu resolvi falar sobre o Espírito da Verdade, que normalmente a gente não faz esse tipo de palestra, mas vamos falar sobre o Espírito da Verdade, porque ele aparece o tempo todo na doutrina espírita, e se a gente perguntar para as pessoas o que é o Espírito da Verdade, vai ficar uma grande confusão. Então, pelo menos nós aqui, esse grupo grande, encarnado e desencarnado, nós vamos pelo menos nivelar o nosso conhecimento. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai é amor, bondade e misericórdia, e dizer, Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, também, Senhor, por esta oportunidade da reencarnação, em que estamos aqui aprendendo, progredindo e também reconstruindo nossos passos naqueles pontos em que nos equivocamos no passado e até no presente, tentando fazer diferente, tentando fazer melhor à luz do Evangelho. Então, Senhor, abençoa o nosso esforço, as nossas tentativas. Com certeza o Senhor compreende as nossas falhas e quedas, mas que tenhamos o estímulo, a coragem de todo dia, o dia inteiro, a cada dia, renovar para melhor. Cada dia é uma bênção, então que possamos aproveitar a bênção de cada dia para nos tornarmos um espírito, uma pessoa mais digna, mais amorosa, mais fraterna, mais evoluída. Com a sua permissão, Senhor, pedindo a presença dos nossos benfeitores, em especial da nossa dirigente, a irmã Clara de Assis, para iniciarmos esse nosso encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, dito a importância do mês de abril, vamos falar então sobre o Espírito da Verdade, que aparece tantas vezes na nossa querida doutrina do Espírito. Então, essa é uma grande pergunta. Quem é o Espírito da Verdade? Eu já escutei todo tipo de comentário. Né? Alguns dizem que ele é um grupo, uma falange de espíritos reunidos. Outros dizem que ele é o próprio Jesus. E isso está sempre, digamos, gerando algum tipo de polêmica, né? Então vamos entender isso lendo a doutrina. Porque o grande problema é as pessoas lerem e não compreenderem o que está escrito. Nós vamos nos basear nesse estudo aqui, principalmente na codificação, né? Principalmente o Livro dos Espíritos, mas na Revista Espírita. Kardec, durante 12 anos, a cada mês ele publicava
um fascículo chamada, muito interessante o título, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Esse é o título desse trabalho. Então, primeiro ano, 1858, ele começa e vai janeiro, fevereiro, e no final do ano encaderna e faz um volume. Ele tem 12 volumes. Ele lançou inicialmente o Livro dos Espíritos, alguns anos depois ele lançou o Livro dos Médiuns, e lá no Livro dos Médiuns ele diz que qualquer pessoa que queira compreender a doutrina espírita precisa ler o Livro dos Espíritos, ler o Livro dos Médiuns, ele recomenda uma série de outros, e ler a Revista Espírita. Eu posso dizer para vocês de que cada 100 espíritas, talvez um tenha lido um pedacinho. Se eu arriscar de 1 para 1000, talvez seja verdade. Não sabia. Ou seja, os 12 volumes? Não. Então tá bom. Então tem muita coisa, tem muita informação que a maioria dos espíritas nunca bateu os olhos. Nos prolegômenos, o que são os prolegômenos? No Livro dos Espíritos tem a introdução e depois tem um capítulo chamado prolegômenos. O que é? Os espíritos, um grupo de espíritos, explica a finalidade da obra, o que eles fizeram, a metodologia que eles utilizaram. Então, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade aparece assinando esse conteúdo junto com uma série de outros espíritos. Ao final, ele assina assinam João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. Então, tem uma série de espíritos de alta hierarquia no mundo da ciência, no mundo da filosofia, assinando isso, e lá no meio está o Espírito da Verdade. A revista Espírito perguntou-se ao Espírito Chobar, que aparecia com alguma frequência nas reuniões da Sociedade de Paris, lá, né? Espírito, pergunta-se ele: vedes os espíritos que estão aqui convosco? E ele responde assim: eu vejo, sobretudo Lázaro e Erasto. Erasto era um discípulo de Paulo. Depois, mais distante, o Espírito da Verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam. Isso está na Revista Espírita de 1862, lá na página 75. Qual foi a primeira vez que Kardec teve um contato direto com este espírito? Foi em 24 de março de 1856. Ele estava trabalhando no escritório, escrevendo, e de repente ele começou a escutar pancadas. E aí ele ficou intrigado, ele não entendeu. No início, inclusive, Kardec tem uma classificação de espíritos que ele achava que espíritos batedores eram espíritos atrasados. Depois ele mudou esse conceito, principalmente por conta dessa comunicação. Aí no dia seguinte que isso aconteceu, ou seja, no dia 25 de março, na sessão mediúnica na casa do seu Bodão, ele interroga o espírito Zéfiro sobre o que aconteceu, que batidas eram aquelas que aconteceram ontem. Ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderia me dizer qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Aí o espírito Zéfiro diz: era teu espírito familiar. Esse foi um outro conceito que depois Kardec mudou. No início eles chamavam de protetor, né? Falavam espírito familiar, eles não tinham bem a noção. Depois o Kardec foi ajustando alguns conceitos. Com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Aí ele pode perguntar a ele mesmo, pois que ele está aqui.
Olha o amor, olha a delicadeza, a simpatia de Kardec. Ele diz assim: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te me teres vindo visitar. Olha que simpatia, olha que respeito. Consentirás em dizer-me quem és? Aí o Espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, 15 minutos, estarei à tua disposição. Por favor, vocês registrem bem isso. O espírito familiar, né? Está dizendo a Kardec que Kardec pode contar com ele por 15 minutos mensais. Tá? Mensais. Indagando ainda sobre o porquê das batidas, né? Aí teve uma resposta, né, que se confirmou. Continuando. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Aí ele diz assim: sim, para te assistir pelo pensamento. Emite, pensa, que eu te respondo. Essa aqui é a mediunidade de intuição, a mediunidade de inspiração, que toda pessoa tem. Toda pessoa tem. As pessoas não se dão conta que a tem. É assim que a gente conversa com o nosso protetor, com o nosso anjo da guarda, com o nosso amigo. Tá? Mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderá obtê-la. Vai ser simples, nem fácil. Né? Aí Kardec, né, gostando de fazer perguntas, falou: vou saber mais. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Kardec jogando verde para colher maduro. Aí ele fala assim: olha, já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Depois nós vamos entender, né? Bom, em nota acrescida às respostas obtidas do Espírito da Verdade, em sessão realizada na casa do seu Baudin, que ele mesmo, seu Baudin, em 1856, depois Kardec informa em obras póstumas. Obras póstumas foi um material encontrado com Kardec e que, quando ele desencarnou, e aquilo foi organizado e publicado sob o título de obras póstumas. Lá na página 266, Kardec diz assim, ó, a respeito do Espírito de Verdade: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, isso é um grifo meu, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens. Ou seja, ele assinou ali no meio do grupo, mas ele tinha uma posição acima deles. Foi até uma maneira simples, uma maneira discreta de estar presente. O Espírito da Verdade também sabe usar de discrição. Nos prolegômenos, ele não assinou sozinho. Ele não assinou embaixo ou em cima, ele assinou no meio do grupo. Ele também soube ser... A descrição que ele pediu a Kardec, ele também teve. Então, ele diz, né? A sua solicitude dos espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas. Kardec não foi isento ou livre das perseguições. Tá? Não foi. Que sempre foram reduzidos à impotência. Então, veja que interessante. Ele está dizendo, eu sofri ataque, sim, mas o meu protetor, eu conectado com ele, eles foram reduzidos à impotência. Bom, em função dessas e de outras
comunicações que estão registradas tanto nos livros, né? Os 5 livros básicos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, toda hora aparece lá, né? O Espírito da Verdade, e na Revista Espírita também temos lá um manancial de dados. A gente pode concluir que o Espírito da Verdade não é um colegiado de espíritos, ele é uma individualidade. Kardec, aliás, é claro em relação a isso, né? Ele diz assim, ó, o espírito que ditou a comunicação acima, está na Revista Espírita de 1866, pois, muito absoluto no que concerne a qualificação de santo, e não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem... Aí vai contando uma história grande, e ele diz assim, a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um. Ele diz aqui, não pertence senão a um. Ele deixa claro. Bom, então a gente pode entender que o Espírito da Verdade era um espírito individual e que ele também era o guia espiritual de Kardec. Guia espiritual de Kardec. Bom, vamos falar um pouco sobre essa questão da verdade, porque isso é uma coisa bem relativa, né? O que é verdade lá no dicionário? No dicionário diz o seguinte, verdade é ausência de contradições. É certeza incontestável sobre algo, exatidão, realidade. As religiões são muitas, mas a verdade é uma só. Não pode ter duas verdades. Não tem espaço no universo para 2 deuses. Deus significa uma potência máxima. Se tiver alguma acima daquela, deixa de ser Deus. Então Deus só pode ter um. Ele abarca todos, cada um com a sua maneira de percebê-lo, mas só pode haver um. Porque senão há uma queda de braço aí, quem tem mais força. Então, o conceito de Deus significa superioridade em tudo, em todos os aspectos. Bom, entre os evangelistas, a expressão em verdade vos digo foi usada por 60 vezes. 60 vezes. Além de outras em que a gente escuta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa palavra verdade aparece com enorme frequência nos evangelhos. Então a grande pergunta é, o Espírito de verdade seria Jesus? Vamos ver o que diz o Espírito Chateaubriand em 20 de janeiro de 1860. Ele diz assim, isso foi lá na Sociedade de Paris. O título, inclusive, era O Tempo Presente. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Revista Espírita de 1860, página 64. Então, diz que o próprio Cristo preside este movimento. O que diz Erasto no ano seguinte, 19 de setembro? Kardec lê a mensagem de Erasto para os espíritas lá em Bordeaux, fazendo uma viagem. E aí diz o seguinte, sei o quanto vossa fé em Deus é profunda, e quão fervorosos adeptos sois da nova revelação. É por isso que vos digo, em toda a efusão de minha ternura por vós, estaríamos todos desolados, que nós somos, sob a direção do Espírito da Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França. Se a concórdia dos quais destes, ele está falando com os espíritas lá de Lyon,
Desculpe. Os quais desse, até este dia, provas brilhantes viessem a desaparecer de vosso meio. Devo-vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus amados, quanto o Espírito da verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Então, existe uma passagem que alguém se refere a Jesus no Evangelho que diz assim: bom mestre, e aí fala alguma coisa com Jesus. Jesus diz assim: por que me chamais de bom? Bom é só Deus. Mas ele aceita o título de mestre, ele não aceita o título de bom. E aqui, Erasto diz que o mestre de todos nós está ali presente, atuando. Um ano depois, mais ou menos, Antoine, espírito que foi o pai de Kardec. Esse Antoine era pai de Kardec. O espírito dá uma mensagem. Aquele disse que tiver resistido a essas tristes tentações pode não esperar a mudança dos decretos de Deus, os quais são imutáveis, mas contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de verdade, o Filho de Deus, o qual saberá, de maneira incomparável, inundar sua alma de felicidade, de compreender o Espírito de justiça perfeita e de bondade infinita, e, por consequência, salvaguardá-lo de toda nova armadilha semelhante. São José, aqui é o Pai de Jesus, Espírito, compreendei bem, aliás, no dia do seu aniversário, 17 de setembro, compreendei bem que quanto mais conduzirdes os homens a vos imitar, mais o conjunto de vossas preces terá poder. Tomai os homens pela mão e conduzi-os no verdadeiro caminho, onde engrossarão a vossa falange. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos Evangelhos. Aqueles que viverem verão coisas admiráveis. Eu vou digo. Pois São José vem Erasto, que também era discípulo de Paulo. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e vosso. Hahnemann, também, Hahnemann, o inventor da homeopatia. Espírito Hahnemann também fala. Ele diz, não? Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de verdade que dirige este globo, se referindo ao planeta Terra, conferirá quando for merecido. A quem cabe a direção do globo? Não é Jesus, o governador do planeta? E também o instrutor Alexandre, Missionários da Luz, né? Ele diz assim: mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime
sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, o que é o próprio Senhor. Bom, a literatura é enorme. Isso é importante porque as pessoas falam assim, Kardec, Espírito da Verdade, parece que é uma coisa assim, que foi uma coisa da cabeça de um homem. Alguma coisa que ele sentou lá e falou, bom, como se ele fosse um filósofo e começasse a redigir todo um material para constituir um corpo doutrinário. Mas ele deixa claro sempre que ele nada mais é do que um consolidador de informações, de dados, que são obra dos Espíritos, presidida pelo Espírito da Verdade. E a gente viu aqui, né? Que não tem como ser outro que não Jesus, o Espírito da Verdade. A sabedoria, a humildade e a obediência de Kardec quanto a manter a discrição solicitada pela verdade foi essencial para a sobrevivência da doutrina espírita. Vocês podem imaginar, 1800 e pouco, mas a gente tinha um período muito convencional, né? Se em cada lugar da doutrina espírita onde está escrito Espírito da Verdade estivesse escrito Jesus de Nazaré, a doutrina teria sido dizimada na sua formação. A igreja não ia permitir. Ela teria sido destruída. A doutrina não ia andar. A oposição ia ser de tal monta, de tal força, que não resistiria. Então, para que afrontar? Para que afrontar? Em vez de escrever Jesus, bota lá o Espírito da Verdade, vão adiante que as pessoas vão aprendendo, vão assimilando, tem menos problema, tem menos contestação. Aqui tem uma lição muito grande, né? Olha a habilidade de Jesus e olha a obediência de Kardec, né? Presta atenção, seja discreto. Porque ele tomou conhecimento lá naquele ato que era Jesus. E agora a gente precisa voltar lá naquele ponto, quando Jesus disse para ele assim, para que você possa me fazer uma pergunta direta, 15 minutos por mês. Imagina 15 minutos com Jesus. Numa vida inteira. Imagina por mês. Qualquer um de nós chegaria a um ponto de sublimidade. Agora imagina que ele tinha 15 minutos por mês. Então, a gente precisa entender que Kardec não era um espírito qualquer. Não era um espírito qualquer. Ninguém tem uma assistência desta ordem. Né? É aquela história, você não dá um Boeing para quem precisa de um teco-teco. Tá? Você só dá, não tem sentido você dar um recurso tão grande para alguém que não tem necessidade. A espiritualidade dosa o recurso de acordo com o tamanho do projeto, da obra, da necessidade. Então, vocês podem entender a importância da doutrina espírita para a humanidade na medida em que se apresenta Jesus ali para assistir diretamente a Kardec no processo da formação da doutrina. As pessoas não têm noção do que é. Ou seja, eu estou ratificando através da doutrina espírita tudo o que eu disse antes, dando mais informação. Obviamente agora a humanidade evoluiu, naquela época haviam passado 18 séculos, a ciência já avançou, o pensamento humano avançou, vocês estão preparados para entender mais. Então vamos dar mais informação. Vamos colocar a coisa num contexto mais atual. Mas quem é que está ali? Jesus, né? Então a gente vê que ele obedeceu fielmente àquela sugestão, àquela recomendação de que ele fosse discreto. Né? E, olha só, essa coisa é muito sutil, para que a gente tenha certeza de que ele sabia. No livro dos Médiuns, lá no finalzinho, no capítulo 31 do item 9, tem essa mensagem aqui, tá? Começa dessa forma aqui, tá? Aqui. Venham como outrora os transviados, filhos de Israel, trazemos a verdade, blá blá blá. É uma mensagem de uma página, mais ou menos. No Evangelho, está no capítulo 6,
item 5, bem grande assim, né? O advento do Espírito de verdade. Aqui esta mensagem está assinada por Espírito da verdade. Mas no livro dos médios, lá no finalzinho, bem discreto, a mesma mensagem está escrita. Está assinado Jesus de Nazaré. A mensagem, ele coloca lá e ele ainda faz uma ressalva. Ele diz assim, olha, só com muito respeito, só com muita seriedade eu coloco essa mensagem aqui, depois de tê-la examinado detalhadamente, sabendo a origem, onde ela foi recebida dentro da sociedade parisiense, lá, por um dos melhores médios, ele analisa e ele ratifica, então, que a mensagem é de Jesus de Nazaré. Então, o Espírito da verdade é Jesus de Nazaré. É importante que a gente entenda isso, porque as pessoas dizem assim, eu sou evangélico. Aí eu digo, eu também. Eu também sou. Porque o Espírito da verdade, Jesus, está presente em todo o corpo doutrinário. Ele é o responsável pela coordenação do processo, do projeto, do trabalho que foi desenvolvido. Então, quando a pessoa diz, eu sou evangélico, eu falo, eu também. Aí o cara fala, qual a sua igreja? Eu falo, Espiritismo, Kardec. Sou evangélico. Claro. Toda a moral da doutrina espírita está contida nos evangelhos. Não há o que. Então, entender e colocar em prática as orientações de Jesus, porque isso é um negócio muito interessante, porque, veja bem, Jesus diz lá atrás, entre os apóstolos, ele diz assim, eu vos enviarei o Consolador, que resgatará as informações, gerará tudo. Por que Jesus disse que tinha que enviar um Consolador para falar tudo de novo? Porque ele sabia o que nós íamos fazer. Nós íamos brincar com a informação, íamos criar uma estrutura de poder, como existe a igreja, uma estrutura de interesses. E aí, a verdade, o que acontece? No fundo, se o mundo hoje estivesse evangelizado, nós não teríamos crianças passando fome, não teríamos guerras, não teríamos abandono, não teríamos corrupção, não teríamos o que a gente está vendo aí no mundo espalhado, todo dia, toda hora. A depressão é uma pandemia. Por que as pessoas estão deprimidas? O que está faltando ao mundo? Está faltando alguma coisa. Então, Jesus, tem gente que diz assim, não, Jesus vai voltar. Ele já voltou. A doutrina espírita é um resgate da informação. Ele já voltou. Ele já voltou e falou de novo, olha, presta atenção, agora eu vou dizer mais, vocês estão mais cultos, eu posso falar mais. Então, é importante a gente ter uma noção disso, porque não adianta. O que nós temos feito ao longo dos séculos é o seguinte, atos exteriores, a gente vai na igreja, a gente reza, canta, também cantamos aqui. Mas é importante pegar o Evangelho e levar para o dia a dia, nas relações humanas. As relações humanas precisam ser transformadas pela nossa maneira de ser. Para melhor, obviamente. Está na hora da gente retomar essa jornada evolutiva olhando para a moral cristã. Que é diferente do que está acontecendo aí. Por quê? Porque o que eu quero para mim, eu quero para você.